Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Meningia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, né, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 29, né, uma questão aí de filosofia, tá certo? Ela traz aqui pra gente, né, no caso de Galileu Galilei, né, o ensaiador, os pensadores, né? Muito interessante aí essa questão. Ela traz o seguinte, o texto. A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos. Isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito, né? Ele está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Beleza, aí a pergunta, né, da questão, ela descreve o seguinte, olha só, no contexto da Revolução Científica, aqui no caso do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender o quê, né? A continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média. B. Necessidade de um estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático. C. Oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica. D. Importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja ou E. Inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza. Pause o vídeo e tentem vocês também fazer. Vamos ver se vocês vão conseguir acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo aí? Tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Por quê, né, gente? É interessante a gente entender aí as teorias de Galileu, né? O texto, ele traz pra gente essa questão bem interessante sobre ele, sobre as ideias dele. O que ele defendia a partir dos estudos dele astronômicos, né? Da astronomia aqui, no caso. E físicos também, né? Ele vai defender aí o heliocentrismo, né? Que ia de encontro com a filosofia medieval. E o que seria o heliocentrismo? Olha que interessante, né? O que parte é o ponto de vista dele, a defesa dele, né? Na astronomia aí, no caso, o heliocentrismo, né, que é a teoria que coloca o Sol, né, gente? Se a gente for olhar a teoria dele, em sua apresentação inicial, né? O estacionário e o centro do universo seria, no caso, o Sol, né? Que a gente conhece hoje, né? Que a Terra gira em torno de si mesmo, do Sol. Então, toda essa ideia vem partindo aí da ideia dele também, né? Que foi, no caso aqui, e ele foi muito condenado, né? Por ter essa noção aí de ideia nesse período. Mas, segundo os estudos dele, ele estava certo aqui no caso, né? O que acontecia? Para ele aí, nessa teoria, o centro aí seria o Sol, né? O sistema solar, né? No caso dessa teoria renascentista que vem da palavra grega, o heliocentrismo. E o que acontece? Como é que ele comprovou isso? Olha que interessante. Ele descobriu quando ele usou seu telescópio, né? O que ele via? Manchas solares aí, em que Vênus tinha suas fases, assim como a Lua. Olha que interessante, né? Os estudos dele. E ele também provou que a Terra girava em torno do Sol. O que nessa época aí também, se vocês podem pesquisar também sobre o geocentrismo, vai refutar aí a doutrina de quem? De Aristóteles na época, né? Vigente, e segundo a qual nosso planeta era o centro do universo. O que não é verdade, né? No caso do geocentrismo, né? No caso, desculpa. O que não é verdade, né? Segundo a teoria aí de Galileu, né? Ele traz o Sol como o centro do universo, o sistema solar, que é o heliocentrismo. Então, essa teoria dele é bem interessante. Essa questão vem trazer sobre essa teoria. Então, nesse período aí, ele foi muito criticado, mas realmente a teoria dele estava certa, segundo os estudos dele, né? Então, isso foi muito interessante aí
tanto para geografia, para física, para ciência, para a ideia deles de ver o mundo, né? Se não fossem esses questionamentos aí de Galileu, né? A gente não teria essas teorias brilhantes aí, seus estudos de astronomia aqui no caso, né? Que trouxe aí pra gente esse diferencial em relação à visão de mundo, a visão do universo, né? A visão do planeta, dos sistemas aí, no caso, do sistema solar, do nosso planeta. Então, foi bem interessante essa ideia dele. Aqui no caso, por que que é assim, gente, né? Olha só, o texto, que interessante, ele descreve isso pra gente. A filosofia encontra-se escrita neste grande livro. Então ele traz, olha só, isto é o universo que não se pode compreender antes de entender a língua. Então olha o final que ele descreve. Ele está escrito em língua matemática, né? Ele diz que são triângulos, circunferências, né? E outras figuras geométricas. Mas olha só que interessante o que ele pondera no final. É impossível entender humanamente as palavras sem eles. Vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Então perceberam o olhar diferente dele, né? O olhar curioso. É isso que trouxe essa revolução aí para a filosofia, para a ciência, para a geografia. Porque ele vem trazer aí que é preciso estudar, né, os livros, é preciso ter mais conhecimento, mais questionamento aqui em relação, olha só, continuamos neste grande livro, continuamente se abram nossos olhos, isto é o universo. Então ele traz aqui que sem os estudos, sem as pesquisas aqui no caso, que eles iam vagar aí, iam estar perdidos dentro de um obscuro labirinto. Então olha que interessante, isso que a questão vem trazer pra gente. Qual que foi essa revolução científica aí, no caso, no século XVII, né? No caso, assumir essa posição de Galileu significou defender o quê, né? Então, aqui no caso, especificamente, ele defendeu aqui em relação à oposição da nova física quantitativa, ou seja, a física quantitativa naquela época, né, aos pressupostos da filosofia escolástica naquele período. Então, por isso que foi importante o questionamento dele, beleza? A oposição. Então, o que que difere das outras alternativas, né? Por que que não são as outras aqui no caso? Já de cara você já saberia qual que seria a resposta, porque olha só o macete. Aqui está perguntando o que que significa, né, a posição dele. E a gente já sabe, já tem uma ideia que nesse período muitos, inclusive, né, condenaram ele, foram contra as ideias dele, que por sinal depois foi comprovado que estavam certas. Então aqui no caso, essa posição foi o quê? Foi a continuidade do vínculo? Não, né, gente? Não foi a continuidade do vínculo aqui entre ciência e fé. Ele teve um questionamento. O que o questionamento traz? Uma contradição. Aqui no caso, uma oposição ao que, né? A nova física, e no caso, nesse período. Então, é uma oposição. Então, não foi continuidade. Olha só, B. Necessidade do estudo ser acompanhado de um exame matemático. Não, né? Também, mas aqui no caso ele opôs contra essas ideias. Por quê? Ele teve um novo estudo. Então se trata de uma oposição, de um questionamento, certo? Por isso que é assim, olha só as outras. Importância da independência de investigação científica pretendida pela igreja. Importância da independência da investigação científica, aqui no caso pretendida pela igreja, vocês poderiam ficar na dúvida, mas não é isso que a questão vem trazer. Ele vai se opor à nova física aqui no caso, né? Aos pressupostos dessa filosofia escolástica. Então não é só a importância da independência. Que independência? De onde? Né? Do que? Perceberam a diferença da letra C? A oposição da nova física nesse período aí, né? Em relação a essa filosofia escolástica aqui, certo? Então, por isso que também não é só a importância da independência da investigação científica, né? Que no caso pretendida pela igreja. Vai além disso, né? Qual tipo de oposição? Onde? No que? Em relação a que fato? Beleza? Olha só. Inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional. Aqui no caso não trata de uma inadequação da matemática. Não, né? Ele, pelo contrário, ele abre o olhar para se estudar. Aqui no caso está escrito em língua matemática, triângulos, circunferências geométricas. Então, um novo mundo é interessante em relação a essa questão aí, pelos estudos astronômicos dele. Então, ele vai trazer aí uma oposição
aqui no fato naquele período, a nova física quantitativa daquele período, né, os pressupostos aí dessa filosofia escolástica que havia. Então, se não houvesse o questionamento dele, né, essa dúvida, principalmente essa oposição às ideias antigas, às ideias passadas aí, no caso principalmente também a ideia do geocentrismo, né, esse questionamento, o que era visto como verdade, ele não teria conseguido esse sucesso brilhante, essas ideias comprovadas até hoje aí em seus estudos. Então, por isso que foi importante essa oposição, esse questionamento dele em relação a esse período aí, a essa física quantitativa aí, nesse período dessa filosofia escolástica, certo? Então, por isso que essa questão aqui, no caso, é bem interessante. E por isso que a letra C é o que vai diferir das outras alternativas. Se não fosse essa oposição, não teria se aberto um leque de informações, de estudos aí realizados por Galileu, né? No caso que conhecemos aí. É bem interessante vocês pesquisarem a história dele, né? Nesse período, a teoria dele, a teoria do heliocentrismo, é bem interessante vocês analisarem os pontos de vista dele, né? Que antes ele foi condenado também, né, no período da Idade Média, pela própria igreja, né, se vocês forem analisar a história dele, e depois foi se comprovado que a teoria dele, o raciocínio dele estava correto. Então, por isso que é interessante essas questões de filosofia, o questionamento, né, as dúvidas, questionar, através do questionamento, que se encontra em respostas, né, sentido para as coisas. Então, é bem interessante esse texto aí, em relação às teorias dele. Depois vocês pesquisem um pouco sobre a história de Galileu aí, as suas teorias, que vocês vão gostar bastante. Vai enriquecer bastante o estudo de vocês, tá bom? Então, em relação à questão aí, foi a oposição aí. Se não houvesse essa oposição aí, ele não teria realizado essas grandes teorias aí, esses estudos em relação aí à questão de astronomia. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Porque que a letra C. Espero que tenha ajudado vocês. Vejo vocês aí nas próximas questões de humanas. Essa foi uma questão aí de filosofia, né? Não deixem de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante, de curtir, compartilhar, divulgar. E bons estudos para vocês. Não deixem de estudar. Vejo vocês nas próximas questões de humanas, de filosofia e até mais.